essa questão dos juros compostos. Agora a segunda seção, administração do risco. A vida é cheia de riscos. Quando você esquia, corre o risco de quebrar a perna em uma queda. Quando vai de carro para o trabalho, corre o risco de se envolver em um acidente. Quando põe parte de sua poupança no mercado de ações, corre o risco de uma queda nos preços. A resposta racional a esse risco não é necessariamente evitá-lo a qualquer custo, mas levá-lo em consideração em sua tomada de decisão. Portanto, o risco não é que a gente não quer ter risco, mas o risco ele pode ser calculado. A gente evita, mas calcula o risco de acontecer. Vamos ver como isso pode ser feito. Primeira questão, aversão ao risco. A maioria das pessoas tem aversão ao risco. Isso não significa apenas que as pessoas não gostam que coisas ruins aconteçam com elas. Significa que a elas desagradam coisas ruins mais do que agradam coisas boas comparáveis. Então veja, significa que a elas desagradam coisas ruins mais do que agradam coisas boas comparáveis. Por exemplo, suponha que um amigo lhe ofereça a seguinte oportunidade. Ele vai jogar uma moeda. Se der cara, ele pagará $1.000 a você. Mas se der coroa, você terá de pagar $1.000 a ele. Você aceitaria a proposta? Claro que não, se você fosse avesso ao risco. Para alguém avesso ao risco, a dor de perder $1.000 supera o prazer de ganhar $1.000. Então, esse aqui é um ponto importante. Portanto, significa que a elas desagradam coisas ruins mais do que agradam coisas comparáveis. Agora, botando em números. Então, para alguém avesso ao risco, a dor de perder $1.000 é muito maior do que o prazer de ganhar os $1.000. Percebe? Então, isso é que é o avesso ao risco. Os economistas desenvolveram modelos de aversão ao risco usando o conceito de utilidade, que é a medida subjetiva de bem-estar ou satisfação de uma pessoa. Cada nível de riqueza proporciona determinada quantidade de utilidade, como mostra a função utilidade representada na figura 1, que daqui a pouco a gente vê ela e comenta. Mas a função exibe a propriedade da utilidade marginal decrescente. Quanto mais riqueza tem uma pessoa, menos utilidade ela obtém de $1 adicional. E aí, neste caso, ela tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar mais, porque ela já é muito rica. Assim, na figura, a inclinação da função utilidade diminui à medida que a riqueza aumenta. Por causa da utilidade marginal decrescente, a utilidade perdida por causa da perda da aposta de $1.000 é muito maior que a utilidade ganha se a aposta for vencida. Como resultado, as pessoas elas são avessas ao risco. Então, mais uma vez, a dor de perder é maior que o prazer de ganhar. Portanto, a aversão ao risco representa o ponto de partida para a explicação de diversas coisas que observamos na economia. Vamos considerar 3 delas: seguros, enfim, que ajuda a explicar, diversificação e o trade-off risco e retorno. Vamos começar aqui